Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de filosofia. Então, nós vamos falar sobre a escola de Frankfurt, uma crítica à contemporaneidade. Então, nessa escola estudou e eram professores vários filósofos e cada um defendia o seu ponto de vista, né? O que ele achava que era correto. Então, ela foi até conhecida como teoria crítica. A escola ficou conhecida como teoria crítica, porque as pessoas, os filósofos, eles criticavam mesmo o que estava acontecendo. Nós estávamos em pleno vapor de industrialização, 1920, e aí houve várias críticas em relação a isso. E aí eles falam sobre a razão instrumental, a indústria cultural e a unidimensionalidade humana. A razão industrial. Então, assim, o que é a razão? A razão sou eu pensar e eu questionar se eu devo ou não falar, se eu devo ou não fazer. A pessoa que ela é mais racional, ela acaba vivendo melhor, porque ela vai ter menos problema, ela vai ter menos problema financeiro, porque é uma pessoa que vai pensar e vai raciocinar sobre tudo que ela vai fazer. E eles falam sobre o trabalho. 1920, como a industrialização estava a todo vapor, as pessoas só pensavam em trabalhar. E justamente por causa da razão que elas pensavam em trabalhar. Por quê? Eu tenho 2 filhos para criar. Se eu não trabalhar, eu não vou conseguir sustentá-los. Então eu usei a razão e eu vou trabalhar, certo? E isso faz com que eu aceite todas as ordens que vêm lá de cima e eu cumpro elas. Mesmo sem gostar, mesmo sem querer, mesmo achando que já está sendo um abuso, eu faço porque eu preciso, entenderam? Então, o que fez? A razão, ela passou a ser um instrumento para utilizar as pessoas no trabalho. Porque aquele que vai usar a razão, ele vai trabalhar e ele vai se submeter, às vezes, a muita coisa que ele não queria fazer, mas ele acaba fazendo, certo? É igual quando a gente fala para vocês, até em sala de aula, eu cumpro ordens. Não é assim que a gente fala? Por que eu falo isso? Porque eu uso a razão. Então, se vem uma ordem lá de cima, eu tenho que cumprir, mesmo não achando certo. E aí ele fala que a razão estabelece preceitos para o homem, estabelece condições para o homem e ele acaba fazendo. Por isso que a razão virou um instrumento, porque a partir da razão eu faço tudo que me mandam, porque, como diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, nós utilizamos a razão. E a razão tornou algo inteiramente aproveitado no processo social, certo? Então, eu vou mandar os meus funcionários e eu sei que eles vão obedecer porque eles utilizam da razão. Entenderam por que a razão passou a ser um instrumento? E aqui tem uma frase. Ora, sem dúvida, a questão de uma razão que se reduz a um processo operacional que visa atender uma demanda mercadológica, levando outro problema debatido que vai ser a indústria cultural. Então vocês viram que a razão, ela manda numa estrutura mercadológica. Então nós passamos a ser, a razão passou a ser um produto, tá? Por causa do capitalismo muito aflorado, a razão passou a ser um produto. Indústria cultural. O que aconteceu? Deixou de ver a beleza das coisas, de analisar, de questionar e vamos só aceitar. A televisão, porque na época era televisão, dita que a moda é usar a calça boca de sino. Todo mundo usa.
Hoje nós usamos, mas é chamado de calça flare. A moda dita que tem que cortar o cabelo pique malhão, que era aquele que cortava toda essa parte aqui e deixava igual o Chitãozinho Chororó antigamente. Era moda. Isso aí é o quê? Nós deixamos de ter a nossa própria cultura, da essência do bonito, do belo, e passamos a viver a moda da televisão. Ela dita as regras e nós não pensamos mais e nós não questionamos mais. Tem até uma música que eu vou colocar no post para vocês, que é televisão, e aí ele fala que a televisão me deixou burro, muito burro demais. Por que isso? Porque durante muito tempo, e muitas pessoas até hoje, faz o que a televisão está falando. A moda é a televisão. Prof, mas tem gente que ainda tem cultura, que vai numa exposição de quadro, que vai num teatro. Tem. Mas se a gente for colocar na balança, nós vamos ver que é a minoria dessas pessoas. A grande maioria vai pelo que todo mundo está fazendo. A moda é usar aquelas blusa neon. Todo mundo usa. Às vezes, para você, não fica bom. Mas como todo mundo está usando, você também vai usar. Por quê? Porque a gente não quer ser diferente. A gente quer ser igual. Esse é o grande problema. Então, nós deixamos de ter a nossa própria cultura, a nossa própria essência, para viver o mundo do mercado, certo? E daí isso aflora muito mais o capitalismo. Aí tem uma charge esqueci o nome dela, uma tirinha, que vocês vão ver lá na apostila, tá na página 33, que ela fala, ela tá na frente da televisão, e aí tá lá a televisão. Use, compra, beba, coma, prove. Aí ela fala assim, o que eles pensam que nós somos? Aí ela começa a refletir. O que nós somos? Vocês já pararam para pensar? O que vocês são? Vocês são frutos daquilo que realmente vocês queriam ser? Ou vocês são frutos de uma sociedade capitalista? O que são vocês? O que é mais importante para vocês? Ser ou ter? Então ela pensa, o que somos? Aí ela olha para a televisão, é a Mafalda, lembrei. Ela olha para a televisão e fala, os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então quer dizer que nós ainda não sabemos quem somos, o que queremos ser. Não sabemos. A gente só sabe do que a gente quer de coisas materiais, de coisas compradas, não de afetividade, de pensamento. Isso a gente tem uma dúvida muito grande. E aí, a partir daí, surgiu a unidimensionalidade humana. O que seria isso aí? Que nós estamos organizados a partir do sistema capitalista. E que, ao invés da gente querer, da gente ser, nós estamos ligados somente no lado econômico e não no nosso lado cultural, no nosso lado de quem eu sou. Isso a gente esqueceu. A gente só vai pelo lado econômico. E aí o filósofo Marcuse, ele fala que isso tudo é devido ao capitalismo. E todo o modelo industrial, ele cria uma falsa necessidade. Isso eu já até falei com vocês, se eu não me engano, no 9º ano, quando a gente falava de moda, de tudo mais, do capitalismo. Uma falsa necessidade. O que seria essa falsa necessidade? Eu vejo uma propaganda e eu coloco aquilo na minha cabeça, que eu preciso, que eu necessito, que se eu não tiver aquilo, meu Deus, eu não vou viver. É igual quando vocês querem trocar de celular. Vocês colocam 1001 defeitos no celular que vocês têm, porque vocês querem outro.
E aí até vocês conseguirem o outro. Quando passa um tempo, vocês também já começam a pôr defeito naquele que vocês querem outro. Entendeu? Infelizmente é isso. Nós vivemos uma falsa necessidade. O ideal seria que a gente... E o que isso... Qual todas as consequências disso? O aquecimento global, desmatamento, tudo que está acontecendo no mundo. Se a gente tiver só o necessário, a gente não vive? A gente vive. E muito bem. Mas o problema é que nós não queremos só o necessário. A gente quer muito além do que o necessário, que é o consumismo. E isso faz com que o capitalismo ele fique cada vez mais forte. E aí esse Marcuse, ele fala que a gente tem que rever o capitalismo e começar a ver as questões de Karl Marx, de uma sociedade igualitária, de uma sociedade justa, de uma sociedade sem desigualdade social. Por quê? Porque o capitalismo ele gera uma desigualdade social extremamente grande. Vamos olhar na nossa cidade, vamos olhar na sala de aula, olha no país. A desigualdade social ela é enorme. Isso é culpa de quem? Do capitalismo, certo? Então o capitalismo ele gera, a função dele é gerar essa desigualdade social. O que é a regra? Quem pode mais chora menos. Se eu posso ter várias coisas, ótimo para mim. Se eu não posso ter nada, o problema é meu. Entendeu? Então assim, aí ele fala que a gente tem que começar a rever os nossos conceitos sobre o capitalismo. Até que ponto o capitalismo é bom? Até que ponto o socialismo é bom? Porque os dois têm os seus prós e contra, certo? Eu não estou defendendo o socialismo, estou falando a questão da apostila. Então, assim, o capitalismo tem seu lado muito bom, tem seu lado péssimo, o socialismo tem seu lado bom e tem seu lado péssimo, certo? Então, essa é a aula de hoje e as atividades avaliativas vão até a página que a gente foi hoje, tá? Que eu vou deixar lá no post. Beijo!